Dia 109. 1 Samuel 28:31. Salmo 18. Plano cronológico. O fim do reinado de Saul e o começo da glória de Davi. Leitura bíblica cronológica, dia 109. 1 Samuel 28 ao 31 e Salmo 18, com vocabulário hebraico original e texto completo narrado em português e inglês. 1 Samuel 28. Saul havia banido os necromantes da terra. Agora, abandonado pelo Senhor, recorre a uma feiticeira em Endor para convocar o espírito de Samuel. A mensagem é irrevogável. O reino foi arrancado e dado a Davi. Amanhã Saul e seus filhos estarão com os mortos. Saul cai por terra aterrorizado, sem forças, sem ter comido o dia inteiro. 1 Samuel 29. Os príncipes filisteus desconfiam de Davi e o mandam de volta para Ziclag, poupando-o de ter que pelejar contra Israel, seu próprio povo. 1 Samuel 30. Davi chega a Ziclag e encontra a cidade em chamas e todas as mulheres e filhos levados cativos pelos amalequitas. O povo ameaça apedrejá-lo. Ele se fortalece no Senhor seu Deus, consulta o éfode e recebe a palavra: persegue, pois certamente recuperarás tudo. Davi sai com 400 homens e recupera tudo, sem faltar coisa alguma. A vitória gera um estatuto permanente em Israel. Quem guarda o bagageiro divide igualmente com quem combate. 1 Samuel 31. Israel foge diante dos filisteus. Saul e seus 3 filhos caem no monte Gilboa. Ferido pelos flecheiros, Saul cai sobre a própria espada. Os filisteus expõem seu corpo em Bet-San. Os valentes de Jabes-Gileade viajam a noite toda para resgatar seus ossos e enterrá-los com honra. Salmo 18. O grande cântico de ação de graças de Davi, quase idêntico a 2 Samuel 22, descreve a intervenção divina como teofania. O Senhor dobra os céus, monta num querubim e lança raios contra os inimigos. O salmo encerra com Mashiach, o ungido, a semente de Davi para sempre. Hoje você aprenderá também Shazak, fortalecer-se ativamente em Deus, e Darash, buscar e consultar o Senhor. Amanhã continuamos o plano cronológico com o dia 110. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum dia da leitura bíblica diária e comente o que mais te marcou no dia de hoje, ou uma mensagem para fortalecer a fé dos que seguem nesse propósito junto conosco. Primeiro Samuel, capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela, e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida? Para me fazeres morrer?
Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou, e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. 1 Samuel capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afique, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Gisreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou, até ao dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois, com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até ao dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e vai em paz,
para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até ao dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Gisreel. 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi.
E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel, capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E, vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia, para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus, em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. Ouvindo então os moradores de Jabes Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo o homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Salmos, capítulo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face.
Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre.
Que a palavra do Senhor ilumine o seu caminho. Até o próximo dia de leitura.